Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. O estudo nosso é simples e humilde, porque o reino de Deus começou simples e humilde. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mateus, o tema é esse. Como foi fundada essa igreja? Como começou essa igreja? Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simples, o texto já é simples. A minha igreja, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, essa igreja vai ser gerada e fundada lá na cruz. E tornada pública em Atos dos Apóstolos 2, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quem está nessa igreja, nessa profecia. Simples, ó. Presta atenção. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como surgiu essa igreja? Só você cata aqui em Mateus 13, 31, 32. Então, Marcos 4, o Lucas também 13, fala sobre esse tema. O grão de mostarda. Ó como foi, como a igreja começou pequenininha ali, simples, se tornou hoje que ela é hoje. Aqui, ó. Marcos 4, 30, Lucas 13, 18 em diante. Mateus 13, 31, 32. Ó. Em seguida, propôs outra parábola. O reino do céu é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. E esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce torna-se um arbusto, maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se seus ramos. Olha só que interessante, cara. Como a igreja começou simples, humilde, para se tornar o que ela é hoje. Que o fundador dela é santo. O corpo é santo. O pastoreio chegaram à perfeição. Hebreus 12, do 22 e 23. É uma só igreja, é uma só fé, é um só pastoreio, é um só paráclito. Efésios 4, 5. Porque se você for prestar atenção, Mateus 12, Marcos 3, olha só. Mateus 12, 25. Essa igreja, Romanos 1, 10, tem que estar em unidade. Filipenses 2, 2, não pode ter divisão. É o mesmo espírito, é a mesma pregação, é a mesma linguagem. É um só pastoreio, de acordo lá com o Velho Testamento. Moisés era o único pastor ali. Moisés morre, José sucede seu lugar. Olha só que interessante. Mateus 12, 25. Ó. Jesus, porém, penetrando no seu pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda a casa contra si mesmo não pode substituir. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como pois, subsistirá o seu reino? Olha só que interessante. Desculpa falar isso, mas a Igreja Universal pega uma doutrina. É uma igreja fundada, fundamento de homens. Assembleia, fundamento de homens. Outra doutrina, outro evangelho. A mundial, outra doutrina, outro evangelho, outro fundador. A plenitude de Deus, outro fundador, outro evangelho. Efésios 2:20, edificado sobre os apóstolos e profetas. Escute primeiramente os apóstolos.
Por que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? Porque são todos apóstolos, são todos doutores, são todos profetas. Coríntios 12, 28 em diante. Que eles são os novos profetas apostólicos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pelo pedra angular, pedra viva é Cristo. E há outras pedras, 1 Pedro 2, diante ali do 2 ao 4, que irão edificar essa igreja, esse corpo místico, com a palavra, simples e humilde, de acordo com o que foi anunciado, de acordo com o que foi pregado, de acordo com o que foi profetizado. A menor das menores simples, como o grão de mostarda. Que interessante. Aqui, ó. 13. 32. E é esta a menor de toda a semente, mas quando cresce torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm e aninham-se em seus ramos. Em seguida, propôs outra parábola. O reino do céu é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. Olha só que interessante. É assim que foi fundada, edificada, e Atos Apóstolos se tornou um público simples e humilde. E eles perseveravam na doutrina dos Apóstolos 2,42. Doutrina de Jesus Cristo, Marcos 1,22. Minha doutrina, minha maneira que me seguir, tem que seguir a minha doutrina, João 7, 14 a 17. Divisão? Não pode ter divisão. Essa igreja não pode estar dividida. O apóstolo Paulo deixa bem simples aqui, ó. 1 Coríntios 1,10, ó. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisão, e viver em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Agora você cata em Mateus, ou Marcos 2, já mesmo está Mateus, Marcos 2, vamos ver. Marcos 2, Marcos 3, olha só, 23. Mas havendo os convocando, dizia-lhe em parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Se uma casa é dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido, e não poderá continuar, mas desaparecerá. Olha só que interessante. Por isso que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque é uma igreja que não vai ter divisão. É uma igreja que o inferno jamais irá prevalecer, vencer. Porque é unidade, é um só Espírito, é um só batismo, é uma só fé, é um só pastoreio, é um só Espírito Santo, é uma só doutrina, é um só pastor. João 21, do 15, 17, Pedro apacenta meus cordeiros, Pedro apacenta minhas ovelhas, Atos Apóstolos 15 ali, 7 em diante, está tendo uma contenda, uma discussão, quem coloca a casa em ordem? Pedro. Ali em Atos Apóstolos 8, 20, do 20 ali, Pedro excomunga aquele mago, aquele feiticeiro que queria ter a graça do Espírito Santo e exercer a sua magia, a sua função. Maldito é tu e teu dinheiro, querendo comprar o dom de Deus com dinheiro, é de graça. Cristo não está dividido. A igreja católica não está dividida. Católicos não está dividido contra si mesmo. Como eu vejo aí católicos pregando contra católicos, anunciando contra católicos, a nossa missão é defender a igreja, a unidade. Nós somos essa descendência, Apocalipse 12, 17, descendência da mulher que guarda os mandamentos. Os apóstolos, um filho da mulher, descendente da mulher, porque tanto que Maria, ali, os apóstolos 14, estava orando junto com os apóstolos, com os filhos dela, porque Maria tomou os apóstolos como seu filho, que João levou a mãe de Jesus Cristo para a sua casa, por isso que ela está ali em Atos dos Apóstolos 1,14, orando, intercedendo, clamando, porque ela é esposa do Espírito Santo para essa igreja na pública.
simples e humilde, de acordo com o que foi anunciado pelo seu filho. Por isso que ela está ali reunida. Porque não é uma igreja dividida, é uma igreja que ora junto com Maria, uma igreja que tem o pastoreio. Que interessante. Que tem doutrina do seu filho. Atos dos Apóstolos 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão deles. Olha só que interessante. Desce o Espírito Santo, os apóstolos 2 ali, tem pessoas de várias nações e entendem sua própria língua materna. Por que isso aconteceu? Em Atos 2, 8. Como? Então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Por quê? Para não ter divisão. Para não ter outro evangelho. Para não ter outra forma de pregação. Para não ter outro espírito. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferente, que é outro espírito. Ao contrário da tradição, ao contrário do magistério, espírito divisor. Assembleia Universal, Adventistas, Testemunhas, etc, etc, etc. Não, é uma só linguagem. Partos, medos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Ponta Ásia, a Frígia, a Panfia, o Egito e a província da Líbia. Próxima, Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou presépio cretenses e arábios, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só que interessante. Porque é um só Espírito, é um só batismo. Coríntios 12, 12. 12, olha, 13. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus, ou grego, escravo, livre, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Quer dizer o quê? Se fosse o mesmo Espírito Santo, a mundial, a Assembleia estava na unidade da igreja. Não teria essa divisão, não teria essa contenda. Porque, 1 Coríntios 12, 28, ó, Efésios 2, 20, edificado sobre os apóstolos e profetas, fundamento dos apóstolos e profetas. Porque os apóstolos são para os novos profetas, os novos doutores. Olha só, 29, ó. Coríntios 12, 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm o dom, a graça de cura, falar todos em diversas línguas, interpreta todas. Olha só. Aspirai ao dom superior, e agora ainda vos indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, essa igreja que vai ter doutores, que vai ter profetas, que vem lá do fundamento dos apóstolos e profetas. Como pastoreio Pedro. É assim que a igreja é fundada e edificada. Fundada sobre Jesus Cristo lá na cruz. E a igreja é sua esposa. Marcos 9,15. Lucas, se eu não me engano, 5,34. Ou João 3, 28, 29. Essa igreja é a esposa do Senhor. Então, a esposa do Senhor não pode ter divisão. A esposa do Senhor não pode ter contenda. A esposa do Senhor não pode ter vários evangelhos. Porque Cristo, Colossenses 8, Cristo ele é a cabeça, é uma só cabeça. Essa esposa, essa igreja mística não tem várias cabeças. E nem a cabeça, vários corpos. Interessante. Essa cabeça e esse corpo místico não pode ter vários evangelhos, vários Jesus. Não, é uma só unidade. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja, Mateus 28, 19, 20. Essa é a verdade. Porque se você for meditar aqui em Atos dos Apóstolos, Atos, para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, Atos dos Apóstolos 2, (47), ó. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 4, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, meu Pai, se não passar por mim. Então, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo deixou quem? A sua esposa. Cristo deixou quem? Seus discípulos.
Romanos 10, se não pregarão se não forem enviados. Os apóstolos foram enviados. E edificaram essa esposa, essa igreja. A noiva de Cristo. Aqui, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, ela juntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, o caminho da salvação é a esposa do Senhor Jesus Cristo, onde estão os apóstolos, que deram a vida e foram martirizados. E para edificar essa igreja, de acordo com como Cristo fundou e gerou a igreja lá na cruz, com o seu sangue. E vai ser edificada e fundada do mesmo jeito, com sangue. E começa também humilde. Como vai dizer lá em Mateus 13. 31 e 32. Ou Marcos 4, 30. Ou Lucas 13, 18 em diante. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É um vídeo simples aqui para essa atualidade. Porque nós somos essa descendência da mulher que guarda os mandamentos. Salve Maria.